turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e hoje na nossa série Curiosidades sobre Opala nós falaremos sobre história, ou seja, turma, novembro, mês de aniversário do Opala, dia 19, o Opala completa 52 anos de idade, né? 52 anos do seu lançamento. E a gente vai fazer uma série especial durante esse mês agora de novembro, falando sobre a história, falando sobre a participação do Opala nos órgãos públicos, como veículo de serviço. Falaremos sobre a participação do Opala nas pistas, né, na famosa Stock Car, nas categorias de turismo, e nós falaremos também de que forma nós opaleiros comemoramos essa data tão especial, ok, turma? Desde já quero agradecer, nós ultrapassamos os 350 inscritos, muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, nos ajude a levar esse trabalho adiante para mais pessoas, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se de repente tem aquele grupo que você participa aí do teu clube ou de apaixonados por Opala e você achar que o nosso trabalho é bacana, por favor compartilhe o link aí, tá bom? Com seus amigos, com seus colegas, com os apaixonados aí pelo Opala e também pelos outros antigos, né? Afinal de contas, o Opala, ele tem a sua própria história, mas ele também tem a sua história participando, né, da história de outros carros antigos. Então, convido a você que, por favor, nos ajude a levar isso adiante. Como podem ver, estou aqui a bordo do meu 91, né, que está de volta, graças a Deus, pleno, maravilhoso. E nada melhor, né, do que contar a história do Opala dentro de um Opala. Então, turma, como eu falei para vocês, durante esse mês a gente vai contar um pouquinho, né, sobre essa história tão rica do Opala, e no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre o começo, né, sobre como o Opala foi criado e algumas coisas bem interessantes a respeito. Bom, turma, vamos lá. Para quem não sabe, o Opala foi o primeiro automóvel de passeio produzido pela General Motors do Brasil, tá? Antes, a General Motors comercializava sob a marca Chevrolet veículos de passeio, entretanto eram veículos ou montados por CKD ou então importados diretamente dos Estados Unidos, né? Nós tínhamos a produção local apenas de veículos utilitários, apenas, né, das caminhonetes e dos caminhões, acredite ou não, tá? A GMC, ela tinha uma produção importante de caminhões aqui no Brasil também, tá? E também, assim como as picapes, né, as SUVs da época, nós podemos citar a Amazona, a Chevrolet Brasil, entre outras aí que nós tivemos aqui, né? Fora a própria atividade de importação de veículos de passeio, né, da subsidiária Chevrolet, no caso da matriz, melhor dizendo, Chevrolet lá dos Estados Unidos, ok? Então estava na hora, né, da GM ter um produto local, ter um veículo local. E lá pelo ano de 1966 foi iniciado o projeto do Opala. Para quem não sabe, o Opala é derivado direto do Opel Rekord C, ok? Que é um projeto alemão, que inclusive foi lançado ao público em 1966, lá na Alemanha, perdão. E a partir do lançamento do Opel Rekord, criou-se estudos, né, de repente ter uma versão aqui no Brasil. Então, quando a GMB vislumbrou produzir um carro aqui, ela resolveu imaginar algo que pudesse atender o que o brasileiro buscava na época, que era um único carro. Afinal de contas, a grande maioria das famílias, quando tinha um carro, tinha apenas um veículo. Então aquele veículo tinha que ser espaçoso, porque as famílias no Brasil eram mais numerosas do que eram hoje. Ele tinha que ser espaçoso, ele tinha que ser potente, porque a topografia do nosso país não é das melhores. Nós temos muitas subidas, muitos morros. Mesmo hoje, que dá para dizer que a gente tem estradas muito melhores do que na época do lançamento do Opala, as condições eram muito, muito precárias e ainda continuam sendo em muitos lugares. Então o carro tinha que ser robusto, ele tinha que ter potência, ele tinha que ser durável, a manutenção não poderia ser muito custosa e tinha que ser aquele carro multiuso, né? O mesmo carro que o pai de família usaria para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, é aquele carro que também era utilizado para as viagens de família, né? Para visitar os parentes, para as compras diárias, enfim, era o carro para tudo, ok?
E nisso, a GM resolveu olhar para o projeto do Opel Rekord como um potencial veículo, né, para adequá-lo à nossa condição brasileira e lançar aqui, né, finalmente, o primeiro automóvel da marca Chevrolet. Então, em 66, iniciou-se esse trabalho, né, primeiramente trazendo veículos da Alemanha, trazendo o Opel Records para estudos, né, de como aquela plataforma poderia ser melhorada, poderia ser tropicalizada para o nosso país. Bom, gente, o Opel Record C, ele tinha algumas características que, se implementadas aqui no Brasil, não iriam agradar, a começar pelos motores disponíveis, eram motores pequenos. Para vocês terem uma ideia, o motor máximo que o Opel Record C oferecia, né, em seu projeto original, era um motor 2.2 a diesel, com pouco mais de 100 cavalos. Era um motor, primeiro, que a gente não poderia comercializá-lo aqui no Brasil, já que, né, desde sempre aí a montagem de motores a diesel em veículos de passeio aqui é proibida, né? Então já teríamos que riscar logo de cara essa proposta, né? Essa hipótese. E os outros motores a gasolina eram motores muito pequenos, eram todos motores de 4 cilindros, mas para vocês terem uma ideia, partindo de 1.2 até 1.9. Então não era suficiente para aquilo que o brasileiro almejava. E, de certa forma, a própria GM também almejava, que era desenvolver um veículo, oferecer um veículo que tivesse desempenho superior a tudo que se tinha na época, ok? Então, houve-se a ideia de pegar a carroceria alemã, otimizá-la, porque diversos pontos, principalmente pontos estruturais ali, em termos de longarina, né, tiveram que ser readequados, né? Afinal de contas, uma carroceria aqui no Brasil ela trabalha muito mais do que na Europa em termos de torção, em termos de estiramento, né? Principalmente das longarinas, e adequar, né? Adaptar mecânicas americanas, já que os motores americanos sempre foram referência em termos de robustez, suavidade e potência. Então, houve-se a conclusão na ocasião de utilizarem inicialmente duas opções de motores, inclusive motores que passaram a ser produzidos aqui no Brasil, né, na fundição de São José dos Campos. Então, nós não tínhamos apenas um veículo, né, a carroceria produzida, nós tínhamos um motor também produzido no Brasil. Então, na fundição de São José dos Campos eram produzidos os motores de 4 cilindros, que inicialmente eram os motores 153, ok? De 2.500 cilindradas cúbicas, pouco mais de 80 cavalos de potência, carburação simples, né? O famoso carburador pé de ferro 228. E a opção mais potente, que seria o motor 6 cilindros em linha, o motor 3.800, ou, traduzindo, o motor 230, que também era fundido lá em São José dos Campos, era produzido lá. Esse motor já mais potente, com a carburação simples, mas um carburador naturalmente maior, que era o H40, produzia cerca de 128 cavalos de potência, ok? Lembrando que na época nós não tínhamos opção de etanol, então era unicamente gasolina. Feito isso, né, decidindo-se os propulsores, foi o momento de adequar o design. Então, gente, houve uma parceria entre os designers brasileiros e os designers americanos, que inclusive buscaram em veículos americanos como o Impala e principalmente como o Chevrolet Nova, inspiração para modificar a frente, principalmente a frente, né, do Opel Rekord, que não é das mais bonitas. Depois vocês vão ver aqui no clipe que eu vou mostrar para vocês, além de algumas imagens da construção, né, do desenho do Opala, vocês vão ver algumas imagens do Opel Rekord. E vocês vão ver que a frente do Opel Rekord não é das mais bonitas, tá? Então adequou-se, né, a frente, buscando inspiração direta no Chevrolet Nova e também para a traseira do veículo, ok? Vocês vão ver vários elementos, se você começa a comparar com o Chevrolet Nova e com o Impala, vocês vão ver vários elementos, várias inspirações do desenho desses carros aplicados ao Opala. E sejamos sinceros, foi a melhor coisa que a GM fez. Sinceramente, se o Opala tivesse o desenho completo, original do Opel Rekord, seria complicado, seria bem feio, se é para falar a verdade. Bom, inicialmente no Brasil o Opala foi oferecido apenas na carroceria sedã, então a gente pode e deve dizer que a única carroceria que acompanhou toda a história do Opala do início ao fim foi a carroceria sedã, a carroceria de 4 portas, tal como é essa unidade que eu tenho aqui. E era oferecido em 4 versões. Melhor dizendo, sim, em 4 versões, está correto. Era oferecido a versão
Standard e oferecido na versão de luxo para o motor 2.5 e era oferecido também para o motor 3.8, a versão Standard e a versão de luxo, ou seja, você tinha a mesma gama de equipamentos disponíveis para os dois motores, ok? Bom, não preciso dizer que foi um sucesso absoluto, tanto de público quanto de crítica. É claro que por ser um projeto novo, o Opala teve que ser readequado em várias questões. Para quem não sabe, ali logo no início da década de 70, cerca de 72, 73, uma das primeiras grandes modificações, importantes modificações no Opala, principalmente falando de segurança, foi a inclusão do sistema de freio a disco mais o servofreio, ok? Para as rodas dianteiras, no caso do freio a disco, justamente porque houveram críticas importantes sobre a eficiência do freio, principalmente para as versões de motor 3.8 e também a modificação, tá, das pontas de eixo dianteiro. Para quem não sabe, até 72 o Opala tinha um problema sério de dilatação. Essas pontas de eixo, elas flexionavam, elas dilatavam e isso provocava o travamento das rodas nas pinças de freio quando o Opala era equipado com freio a disco, por incrível que pareça. Então houve uma modificação importante nesses elementos, tá? Isso para falar um pouquinho, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes dessas modificações porque a nossa série trata exatamente disso. Então justamente para eu ter conteúdo para vocês a cada sábado ou a cada domingo, como é o caso de hoje. Mas a gente pode dizer, turma, que essa é basicamente a história inicial do Opala. Ele tinha concorrentes de peso, né? Nós tínhamos na época do lançamento em 68, já tínhamos o Ford Galaxy oferecido ao público, principalmente na versão Galaxy 500, que era a versão de entrada. Era um concorrente forte, principalmente para o Opala Deluxe 3800. Apesar do Opala ser mais fraco, né, mas eles concorriam ali por um público parecido, que o Opala naturalmente era mais econômico. Ele concorria com algumas versões, se eu não me engano, do Simca, acho que o Simca Chambord, e também com algumas versões no caso dos veículos de entrada, do Corcel, tá? Falando do Opala de entrada aí. Fora os Volkswagen, né? Que nós já tínhamos o Volkswagen Sedan, o próprio Volkswagen Zé do Caixão também, né? Apesar de ter vendido muito pouco, daria para dizer que seria ali um concorrente? Acredito que sim. Dentre outros. Certo, meus caros? Agora vocês vão ficar com um clipe onde mostramos imagens aí bem legais, né, do início, os esboços, os testes de rodagem do Opala, né, em tantos locais do Brasil, devidamente registrados aí pela GMB. Turma, espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem nós vamos continuar essa história. Nós falaremos um pouco mais do ingresso do Opala nas pistas de corrida. Então, espero vocês sábado que vem. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, facebook.com/676clube, Instagram, @676clube. E para você que deseja escrever para nós, temos o nosso e-mail também, tá bom? 676clube@gmail.com. Anote aí, tá ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até sábado que vem com mais curiosidades sobre o Opala. Fiquem